beleza? Vamos começar mais um podcast aqui, dessa vez o número 128. Quem assistiu o podcast anterior já deve ver que a gente tá gravando isso no mesmo dia e acreditem se quiser, tá chovendo de novo, porque de manhã, bem na hora que a gente tava gravando, caiu um toró e agora tá caindo outro toró. Mas é isso aí, eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa mais uma vez com vocês. Lembrando sempre de seguir a gente lá nas redes sociais e principalmente no YouTube. A gente tá precisando de inscritos lá, então se você não é inscrito, pause o vídeo aí, por favor. Siga a gente, não precisa ativar o sininho, porque eu sei que é chato pra caramba ficar recebendo e-mail do YouTube, né? Não deveria estar falando isso, mas vocês podem só seguir a gente lá, ser inscrito e vida que segue. Não ativem o sininho, vocês vão acompanhando a gente pelo Instagram, fechou? Hoje a gente tá aqui com o Emerson. Pô, prazer conversar contigo. Acho que a gente tem bastante detalhes aí pra conversar durante a conversa. Se vocês não conhecem o Emerson, vocês podem acompanhar o Instagram dele, tá passando aqui. E tem alguns outros Instagrams que são legais pra deixar de referência que vão ficar na descrição, né, Ana? Na descrição do vídeo. Então, se você quiser se apresentar um pouco, falar um pouco sobre você aí, eu sei que você tem muita coisa pra falar. O professor gosta de falar, né? Quem que é o Emerson? Ou como que começou o Emerson? Então, eu sou arquiteto, né, pelo Estúdio 41, que é, acho que a atividade que eu faço que é mais conhecida, assim, pelas pessoas, e sou professor universitário também, na Universidade Federal. Me formei lá na Universidade Federal na década de 90 e sempre gostei, desde a faculdade, das questões que tem a ver com arquitetura e urbanismo. Então, são questões que me interessam, que me tocam e com as quais eu gosto de trabalhar. E daí a atividade como professor, que eu tenho além do escritório, ela é importantíssima porque eu acho que, como professor, a gente aprende muito, especialmente com os estudantes, porque eles sempre trazem questões novas, assim, né? Refrescam um pouco aquele conhecimento que a gente traz, né? Em geral, os estudantes estão bem preocupados com as questões relacionadas à origem da arquitetura e urbanismo, mas também eles sempre têm um pensamento lá na frente, né? Um pensamento de vanguarda, assim, que as novas gerações sempre trazem consigo, né? E eu acho que ser professor nesse sentido, para mim, é importante também, porque aprendo bastante. E quando você estava na faculdade, tinha a intenção de se tornar professor ou não fazia ideia? Não sei se na faculdade já tinha isso como um desejo, assim, né? Meus pais eram professores, né? De escola pública, de ensino médio no interior do estado, de onde eu venho, né? Então eu sempre tive em casa esse convívio com a atividade da docência, assim, né? Então eu entendia como é que funcionava a profissão. Arquitetura e urbanismo não, porque é uma profissão que para mim eu não conhecia nenhum arquiteto, assim, né? Quando era criança ou adolescente. Eu conhecia na TV, né? Vi Oscar Niemeyer. Grandes nomes, né? Coisas que apareciam de vez em quando. Mas meus pais eram professores. Assim, depois que eu me formei, eu já fiquei um tempinho desempregado, assim, logo de saída da faculdade, um período de pegar bico, algum serviço, assim. E aí que eu acho que acendeu essa coisa, puxa, e se eu fizesse um mestrado, né? Pra aproveitar, não tô muito me movimentando aqui, vou tentar estudar um pouco mais. E aí acho que essa coisa de ser professor foi se construindo nesse período aí, depois de formado, perto do mestrado. Não só de ser professor, acho que de ser arquiteto também, porque o arquiteto não se forma só nos 5 anos da universidade, né? Demora algum tempo depois que você se forma para entender, assim, a profissão e o que você quer fazer mesmo. Então, acho que, para mim, esse período aí do início dos anos 2000, ele teve essa cara de fim da graduação, início da docência, uma coisa meio tentando entender como é que eu ia funcionar como arquiteto e tentando também formar um escritório, constituir um escritório e tudo isso. Mas você, depois que você entrou no mestrado, acho que tem que terminar o mestrado para começar a docência ou não? Hoje em dia, numa universidade, mesmo nas universidades privadas, você precisa ter... Pelo menos qualificado, né? Eu acho. Eu acho que você tem que entrar com mestrado. É difícil com especialização você conseguir uma vaga, porque o Ministério da Educação faz aquela pontuação das universidades e conta muito a titulação dos professores. Então tem algumas restrições para dar aula no ensino superior. E hoje em dia, com menos do que o mestrado, fica bem difícil. Então, na época já tinha isso, mas hoje, vou dizer,
numa escola pública, né, numa universidade federal, por exemplo, é difícil entrar até com o doutorado. Então, o doutorado é uma linha de corte, assim. E qual que é a tua área de docência? Eu atuo na universidade, já dei aula de muita coisa, assim, né, de muitas disciplinas. Mas a disciplina geral que eu dou é projeto de edificações. Projeto de edificações. Eu atuo mais na área de projeto do edifício. Como a arquitetura e urbanismo são uma coisa ampla, né? Projetar um edifício nunca é só o edifício, ele está na cidade, a cidade interfere nele e ele interfere, dialoga com a cidade. Então, quando eu falo que eu sou professor de projeto de edificações, o tempo inteiro eu também estou lidando com aquilo que não é o edifício, que é a calçada, que é o acesso, que é o entorno, que é a rua, que é a praça. Então, o arquiteto não fica muito fechado numa caixinha, né? Então, acho que tem isso, assim. Mas a minha área de atuação principal é as disciplinas de projeto, um projeto de arquitetura no ateliê de projetos, né? É engraçado essa questão de entorno aí, que a gente comentou no podcast anterior. Não sei se você chegou a ver aquele projeto novo que tá surgindo lá na Arábia Saudita, o Neon, alguma coisa assim. Já, tá sendo bem comentado, né? Que isso. O entorno é bem diferente. É só deserto, areia, né? e ponto, né? E a arquitetura tem muito disso, né? De você ver se o projeto encaixa naquele local, né? E às vezes não é nenhum local urbanizado. No caso lá é a paisagem do deserto mesmo, né? Natural. Tudo isso quer dizer uma cidade nova que quer se estruturar como uma linha. Não sei se a ideia é muito boa, né? A gente tem exemplos de cidades lineares. Eu não sou especialista em história do urbanismo, mas a gente estuda na universidade. Não é de agora que essa ideia de cidade linear surgiu, né? Que lá está sendo feita de uma forma muito radical, né? 2 prédios super altos, laminares, que atravessam o deserto e tal. Um negócio futurista, né? Então as imagens, elas nos impressionam um pouco quando a gente vê, né? Já tem vídeo, tem um monte de animação daquilo. Tem obra, né? Tá cheio de trator no meio do deserto, estão escavando, estão fazendo fundação e tal. Mas eu acho que é o campo em que a gente atua, né? Essa é a ideia mesmo. Só daqui a alguns anos a gente vai saber o que vai virar aquilo, né? E se vai viabilizar, porque é difícil você começar do zero e conseguir atrair as pessoas para morarem lá, né? Pagarem por aquilo. Sim. Vai ter alguns loucos milionários que já devem ter comprado alguma coisa. Resta saber se vai encher uma cidade inteira. Pelo tamanho lá vai ser complexo, mas vamos ver. E uma coisa que a gente conversa bastante aqui em relação à faculdade e tal, sei que um professor você consegue talvez ter uma opinião ou diferente ou complementar. Tua opinião sobre, tipo, o aluno na faculdade, ele vai receber algumas pinceladas de conteúdo e tal, e ele sair pro mercado de trabalho e tal. Você tem uma opinião sobre, tipo, a faculdade, o papel dela na educação do estudante ou do profissional mesmo? Eu acho que tem essa questão do ensino universitário para formar um profissional, para servir a sociedade, ela é bem multifacetada, assim, né? Você muda muito. Uma faculdade de arquitetura é muito diferente de uma de medicina ou uma de direito, né? Mas falando da arquitetura e urbanismo, que é o campo onde eu atuo mais, eu acho que o importante na universidade, com os estudantes, é o trabalho de despertar o interesse pela disciplina, né? No sentido assim, sejam curiosos com relação à arquitetura, com relação às cidades, né? Queiram conhecer mais cidades, conhecer mais ambientes urbanos, entender melhor os edifícios que vocês visitam, ou seja, fiquem atentos com o que é o meio ambiente, né? E o que é a cidade dentro desse meio ambiente. Então, de certa forma, é tentar pôr uma sementinha ali que cria algum interesse em torno desses vários assuntos que compõem a arquitetura. E, de outro lado, trabalhar com ferramentas que eu gosto bastante, assim, né, de entender junto com o estudante. Uma das coisas que a gente faz no escritório, que também tento reproduzir em sala de aula, é a história da maquete física, né? As maquetes que a gente constrói com papel e tal. E que, no meu entendimento, tem muita força como ferramenta de trabalho. Assim, elas conseguem, esse processo de elaborar maquetes consegue qualificar muito
o resultado final, né? Que a gente consegue alcançar com o projeto. É tátil, né? Tudo que é tátil é mais fácil, né? De você visualizar ali fisicamente. E mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, essa imersão tridimensional, né? Com óculos, com manipulação tridimensional de objetos virtuais e tal, mesmo com isso, eu acho que nada substitui esse trabalho do executar um modelo físico que você consegue botar na luz aqui, né? Olhar, colocar uma escala humana ali, entender como é que está funcionando. Então, acho que a faculdade, né, que você perguntou, assim, o que a faculdade, a universidade pode fazer para melhorar esse profissional, talvez, é colocar ferramentas que de fato sejam potentes para ele, né? Que possam ajudar no trabalho dele, que depois, no futuro, com essa curiosidade pela arquitetura e um bom ferramental, ele se vira, né? Porque nem tudo cabe dentro do curso, são 5 anos, é muito corrido, é um curso difícil, mesmo que faça estágio em bons É difícil mesmo, você que é professor. É bem difícil a arquitetura. Olha, eu sou suspeito para falar. Mas você é um professor difícil ou não? Não, eu acho que sou um professor tranquilo. Vamos ver nos comentários. Deixa o pessoal comentar, podem comentar à vontade. Mas assim, o que eu sinto é que o curso de arquitetura é tão difícil quanto medicina, assim, para você conseguir cursar bem ele, né? De um jeito tirar correto. todo o proveito, né? Aproveitar bem e conseguir estudar todas as disciplinas que são muito diversas, né? Você estuda desde física, mecânica, até sociologia, tipo, você não geografia. chega no CAD já, né? Projetando e tal. Não, você tem uma base primeiro. E é uma profissão muito que a gente chama de generalista, né? O arquiteto não é muito especialista. O arquiteto é aquele cara que entende um pouquinho de cada coisa. Então ele entende como é que eu assento um tijolo numa parede, mas ele entende também de como é que eu faço o diálogo com a comunidade, quando eu estou lidando com um grupo. Então, da técnica até a questão artística, ele entende de vários aspectos ali no meio, né? Então tem muita coisa, assim. Por isso que eu acho que é um curso difícil. É um curso que é muito multidisciplinar e o arquiteto acaba se formando com uma responsabilidade de conseguir coordenar um pouco as pessoas, né? Quando está numa equipe multidisciplinar, porque ele é o cara que entende um pouco de cada coisa, assim. Não é especialista em nada, né? Um engenheiro, por exemplo, o negócio. O engenheiro, por exemplo, é muito mais especialista em algumas questões de obra, em questões técnicas, de orçamentação, de administração. O arquiteto não tem uma característica de especialidade, né? É evidente que depois você pode se formar e fazer uma pós-graduação. A especialidade vem depois, né? Exatamente. Mas assim, nos 5 anos de curso, a gente forma um arquiteto urbanista com uma cabeça aberta, assim, uma visão bem ampla de mundo mesmo, para que ele possa atuar com mais propriedade na sociedade. E você acha que quando você se formou, que lá nos anos 90, que você comentou, para hoje tem muita diferença do ponto que a arquitetura avançou? Porque lá você teve aula com professores, hoje você é professor. Então, o método de ensino ou as ferramentas, isso mudou bastante, né? Então, eu acho que as ferramentas para a prática da arquitetura, né, os softwares, as coisas até de inteligência artificial que a gente tem hoje, elas deram um salto dos anos 90 para cá. No começo dos anos 90 a gente desenhava no papel ainda, no final dos anos 90 já tinha internet, já desenhava no computador, já, né? E agora esses processos estão mais sofisticados ainda. Então, em termos de produção de arquitetura, né, dos processos e os meios, assim, isso evoluiu bastante. Mas o ensino na universidade, ele não deu saltos dessa forma, eu acho, sabe? A gente ainda trabalha com desenho à mão, ainda trabalha com maquetes físicas, ainda trabalha com o entendimento da arquitetura para além do entendimento do software. Porque o software, você faz um curso no YouTube, um tutorial, você aprende a lidar. Agora, pensar como um arquiteto é que é o difícil, né? Elaborar, articular o pensamento. E eu acho que, nesse sentido, esse educar para pensar como um arquiteto mudou, mas ele não sofreu tantas transformações dentro da universidade. O que eu percebo a diferença é nas gerações. A minha geração, para a geração dos estudantes hoje, ela é muito diferente, né? Sobre diversos aspectos. E conforme você vai ficando velho, tem uma coisa que é assim: você acha sempre que no seu tempo era melhor. Esse erro do ser humano, clássico. Né? É um clássico. No meu tempo era melhor, os estudantes estudavam mais, se dedicavam mais e tal. Hoje em dia é tudo diferente, olha esse pessoal, não dá pra entender. Mas é que você vai ficando velho, você deixa de ter essa conexão com quem é mais jovem, você não consegue mais compreender.
Mas eu acho que as gerações de hoje de estudantes de arquitetura vivem me surpreendendo, assim, eu gosto muito. Eu acho que eles são melhores do que a gente durante a universidade, naquele período, e eu acho que eles têm uma cabeça... Eu acho que eles conseguem pensar de outra forma, eles são mais tolerantes, eles... Enfim, eu acho que tem uma série de características nesse estudante de arquitetura com o qual eu convivo hoje que são interessantes para mim. Eu acho que eles são uma geração muito boa, na verdade. É que isso é legal. Quando eu me formei em engenharia também, eu tinha um professor que ele sempre falava que não foque no cálculo lá. Não foque no que uma hora vai vir alguém e vai substituir isso. Foque em pensar como engenheiro. Foque em buscar a informação como engenheiro ou direcionar essa informação como engenheiro. Mesma coisa para arquitetura, né? Porque se você pensa como arquiteto, você consegue dar um jeito em alguma coisa. Você pode ser o bambambam do software, não criticando quem é. Mas isso daí pode ser substituído e às vezes você não consegue... não é esse o porém, né? Isso pode ser terceirizado e tal, mas... Você ter visão, isso é mais difícil de aprender e de se né, dentro da faculdade, porque os cursos são direcionados, né? Então você tem que ir aprendendo a essência de cada matéria ali. Isso. Mudou. Edificações. Mudou a edificação, já não sei mais fazer. Complexo, né? Então você tem que... e esse pensar como um engenheiro que você está falando, ou pensar como um arquiteto, né? Pensar como um profissional daquela área, ele se transforma com o tempo também. Ensinar a pensar como engenheiro na década de 90 era uma coisa, hoje é bem diferente. Um arquiteto hoje pensa de outra forma, porque o mundo mudou, a sociedade evoluiu. Agora, no começo da década de 90 se falava pouco, por exemplo, na questão climática. Hoje é uma pauta importante, então tem uma série de questões aí que são fortes, né? E que transformam a nossa visão de mundo e, consequentemente, transformam a atuação profissional também. E eu acho que isso é legal, na verdade. Que as coisas mudem, né? Se elas fossem sempre da mesma forma. Daí não faria sentido. Não teria graça também, né? Isso que deve ser um desafio grande, né? Porque normalmente a gente replica pelo exemplo, né? Então você teve aula com professores que davam aula de um jeito... Normalmente você tende a replicar isso, né? E daí numa geração nova, dependendo da forma com que você conduz, acaba sendo traumático ou complexo ou, né? E você tem dois caminhos. Ou você tende a replicar a forma como teve aula com os seus professores, ou você tende a reagir àquilo, né? Também. Você fala assim, podia ser melhor, essa aula não tá muito boa, né? É verdade. Então o que eu espero hoje dos estudantes com quem eu trabalho é assim, no futuro, se forem professores, que façam melhor do que eu estou fazendo e diferente do que eu estou fazendo, né? Essa é a ideia, porque não tem regra, né? Não tem uma coisa assim, tem que ser assim para dar certo. Eu acho que é um papo meio de quem vai ficando velho. Não, hoje ninguém se dedica, não, hoje todo mundo é vagabundo. Não, é só uma maneira diferente de encarar a vida. Acho que é assim e no fundo a realidade se coloca, né? Você tem que aprender a lidar. E além de professor, você comentou que você faz mais algumas outras coisas, que na verdade você falou que você é conhecido mesmo pelo escritório de arquitetura. Eu acho que eu sou mais conhecido, na verdade assim, eu acho que o Estúdio 41 é mais conhecido que eu, que é natural, que é uma empresa, né? Uma empresa que trabalha com arquitetura, com diversos projetos, lá nós somos 5 arquitetos. E onde que o Estúdio 41 entrou nessa história aí? O Estúdio 41 é uma empresa relativamente nova, ela começou em 2011. Esse grupo que a gente tem no Estúdio 41 hoje, então, se juntou nesse ano. Antes de 2011, lá por 2007 mais ou menos, eu comecei a fazer uns concursos de arquitetura junto com uma equipe, e o Heron, que é meu sócio até hoje, já estava nessa equipe, né? Que era o Heron, o Dario, o Matheus, o Rodrigo e o Heron. E eu. E aí a gente fez alguns concursos juntos, a equipe foi um pouco se separando e tal. Mas em 2011 ainda continuava o Dario, o Heron e eu, e aí entraram os sócios que a gente tem hoje, que é o Martin, o João e o Fábio. O Dario, depois de alguns anos, saiu da empresa. Ele tem uma carreira na universidade também, lá na Federal, só que ele é arquiteto da universidade, ele não dá aula. Mas ele optou, né, nesse momento, e a gente, de 2014, talvez para cá, nós somos esses 5 sócios, né? O Heron, o João, o Fábio, o Martin e eu. E assim, como é que ele surge? O escritório surgiu
participando de concursos de arquitetura, que é uma espécie de atividade talvez principal assim, do escritório. Né? Nós sempre nos dedicamos a fazer os concursos. E os concursos, eles são uma modalidade de licitação, né? Está até prevista na lei e tudo. Uma possibilidade de contratação de serviços é o concurso público. Né? No caso da arquitetura, eu já vinha fazendo alguns desde que eu era recém-formado e etc. Já tinha tido alguns contratos provenientes disso, mas com o Estúdio 41, em 2011, a gente venceu o projeto para a FEComércio Sesc Senac, lá em Porto Alegre, que é um prédio importante, assim, uma obra interessante, e que permitiu montar o escritório. Porque até então, de 2007 a 2011, a gente trabalhava final de semana, à noite, na casa do Heron, no escritório do Heron, na casa de fulano, para conseguir juntar a equipe fora dos horários de trabalho, porque a gente tinha outros trabalhos, então a gente se juntava muito no contraturno para elaborar as propostas de concurso. Em 2011 a gente ganha esse concurso, como eu falei, da FEComércio e assina o contrato. Daí entra a primeira grana, assim, que permitiu aí alugar uma sala, comprar computador, montar uma estrutura mínima para fazer funcionar o escritório. E aí foi assim, a gente começou lá no alto da 15, hoje a gente está no centro e continuou fazendo os concursos e foi ganhando alguns. Cada concurso desse, em geral, é um contrato com o poder público, ou é prefeitura, governo de estado, algum ministério que precisa de serviço e que toma esse serviço na praça, através do concurso. E a gente teve uma sorte grande, assim, pegou bons projetos através dos concursos, né? Trabalhou bastante nesse início aí, pegou os projetos com contratos interessantes e aí o escritório foi se movimentando, foi ficando mais conhecido, enfim. Mas ele surgiu com o intuito de concursos, basicamente. Esse grupo se juntou para fazer concursos. Ah, é? Pô, que bacana. Se juntou para fazer concursos. Porque a gente, assim, nós somos de fora de Curitiba. Ou quem nasceu em Curitiba não tem aquela família conhecida, né? Com gente de influência política. Ou, às vezes você nasce numa família que tem boas relações, que o pessoal tem grana e tal. Então não era o caso dos sócios, assim, a gente ou tinha vindo de outro lugar ou nasceu em Curitiba, mas tinha uma família pequena aqui e tal. Porque quando você se forma em arquitetura, quem te contrata primeiro é parente, né? Teu tio, tua tia, teu pai resolve dar uma estimulada, faz esse projeto aqui pra mim e tal, não tinha isso. E os concursos pareciam uma oportunidade de fazer, assim, uma captação de projeto sem ter esse quem indique, sem ter uma rede de contatos muito grande. Então, foi o que a gente acabou fazendo. Porque também eu acho que você tem que ter um certo gosto pela competição, né? Você precisa ser competitivo, você tem que gostar de fazer, mesmo que seja para perder. Porque quando você, né, as pessoas escutam falar do Estúdio 41, acham, não, eles ganham todos os concursos. Não, a gente faz 10 concursos e ganha um. Né? Nossa, você falou exatamente o que o pessoal da Grifo. Isso, o Fábio, o Igor. O Igor tava aí agora há pouco. Então, faz 10 e ganha um. Você não faz 10 e ganha um. Não parece que tá ganhando tudo, mas não é. E os 9 que você perdeu, eles são prejuízo puro, porque é tua hora de trabalho. Sim, você teve que ir. Você não pegou uma proposta padrão, né? Falou, vou mandar. Não dá, daí você não ganha. Você pagou a luz do escritório, pagou a internet, pagou aluguel, pagou tudo e não ganhou nada. Né? Então, o concurso ele tem essa coisa que é bastante injusta, que é só tem lucro, né? Tem um resultado financeiro, quem ganha assina o contrato. Senão você só entrou na estatística ali. Entrou na estatística. Mas a gente deu sorte, a gente pegou bons trabalhos nesse período e foi por isso que o escritório foi se mantendo, né? E durante 10 anos a gente basicamente viveu dos projetos de concurso. Nos últimos 3 anos é que a gente começou, ali da pandemia para cá, a fazer os primeiros contratos privados, né? Com aí algumas empresas que daí, pelo fato do nome do escritório ter ficado conhecido na praça, a gente começou a assinar os primeiros contratos aqui em Curitiba, porque 10 anos de escritório em Curitiba, a gente nunca tinha tido um projeto em Curitiba. Caramba! Né? Tudo fora, né? Tudo concurso. Então já tinha projeto em Porto Alegre, para Brasília, em São Paulo, na Antártica, para um monte de lugares, né? No interior do estado, mas Curitiba não tinha. E aí, de 2020 para cá, é que começaram a aparecer os primeiros contatos. Então a gente está sendo legal também, porque é uma maneira
diferente de entender a atuação profissional também. Uhum. Né? E esse projeto da Antártica, que deve ser o que você mais fala, deve ter decorado aí. Foi de concurso também? Foi. E o que era o projeto em si? Então, esse é um concurso que a gente participou em 2013, né? Foi 2 anos depois de montar o escritório. Então, é um escritório muito novo. Até então, a única experiência de grupo que a gente tinha tido era o projeto da FEComércio. Tá? Uhum. A gente só tinha feito um projeto, era a FEComércio. Mas que é grande também, né? É grande. A FEComércio tem 44 mil metros quadrados. Caramba, já é um projetaço, assim, né? Para uma equipe de gente jovem, é um projeto enorme. Sim, né? Para esquentar a cabeça é fácil. Dá bastante trabalho. E é engraçado disso, que nessa época, quando a gente chegava para assinar os contratos, todo mundo olhava desconfiado. Você chega na FEComércio, Senac, lá em Porto Alegre, numa reunião com 40 pessoas, eles olham para nossa cara. Média de idade, 85 anos. Então, eu era o mais velho da turma ainda, já tinha alguma experiência, mas assusta, porque eles... E assim, sempre. E nesse contrato da Antártica, a mesma coisa. A gente chegou lá para assinar, tinha vencido o concurso, chegou para assinar, o almirante olhou para minha cara, do Fábio, que era o sócio que estava junto. E assim... já chegaram os estagiários, quando é que vai chegar a arquitetura, né? E aí, tirando sarro mesmo, assim, mas enfim. O que aconteceu foi que, falando um pouco desse projeto da Antártica, em 2012 pegou fogo, né? A base antiga. A antiga estação Ferraz. Teve um incêndio em fevereiro de 2012, foi bem noticiado e tudo, foi uma catástrofe, né? Porque o ProAntar já funcionava, né? A pesquisa brasileira na Antártica funcionava desde a década de 80 lá. E aí, como destruiu 90% do prédio, eles precisavam de um projeto novo, né? E resolveram fazer um concurso de arquitetura. E a Marinha do Brasil, que é a entidade que abriga o Programa Antártico Brasileiro, né, que faz a parte toda de logística e administração do Programa Antártico, ela entrou em contato com o Instituto de Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro e montaram um edital para esse concurso, que foi lançado no comecinho de 2013. Um ano depois, eles já tinham lançado um concurso para a nova base. É que senão fica sem respaldo lá também, né? Fica. Você não pode interromper as pesquisas, né? Tem o pessoal da área de biologia, por exemplo, que vai registrando essas pesquisas em publicações ano a ano. Então tem uma linha do tempo dessas pesquisas que, se você interrompe, você perde a qualidade, né, de resultado. E a Antártica é bem particular, né? Porque ela é um território neutro, que você só pode fazer pesquisa, não pode fazer extração nem nada. Ela tem uma situação geopolítica bem peculiar, né? Mas aí... no caso, a situação geopolítica tem a ver com isso que você falou. Você não pode ter exploração comercial. A gente sabe que tem turismo, né? Mas o Tratado Antártico diz que não pode explorar comercialmente nem riquezas minerais e que, por enquanto, estão congeladas as demandas territoriais, porque tem muito país que quer território na Antártica, né? Principalmente os mais próximos do sul aí, os que têm mais estações de pesquisa lá, e, enfim, Chile, Argentina, Nova Zelândia, Austrália, os Estados Unidos, apesar de ser hemisfério norte, tem bastante interesse, então tem uma série de demandas territoriais mesmo. E o Brasil não tem demanda territorial, mas o Brasil faz a pesquisa. E ele é um membro do Tratado Antártico, que é um tratado da ONU, que tem aí em torno de 60 países. Ele é um dos signatários, né, um dos membros mais importantes, e ele é um membro com direito a veto porque ele tem uma estação de pesquisa científica permanente. Os países que têm a estação de pesquisa científica permanente, eles têm um status maior no Tratado Antártico. Então, quando pega fogo, tem que construir outra rápido, para não deixar... Não pode parar, né? As pesquisas não podem parar e... Enfim, porque já havia uma tradição, né, da participação do Brasil na pesquisa científica lá. Que é uma história muito legal, na verdade. Tem uma série de universidades do Brasil todo que fazem as pesquisas. Tem muita coisa para ver, assim, sabe? Coisa importante. Instituições tipo a Fiocruz faz pesquisa lá, né, para descobrir princípios para medicamentos, para vacinas e tal. Então é um negócio... lá deve ser extremamente complexo, né? Nível, é um negócio único, literalmente. E aí a gente fez esse concurso, que deve ter sido ali lançado em fevereiro, março e abril, deve ter entregue em abril, e assinou o contrato em maio. E aí foi de maio até dezembro, depois que a gente assinou esse contrato até o final do ano, praticamente a gente não teve final de semana, assim, a trabalhar todo dia, sábado e domingo, dia de semana, trabalhava até 10 da noite, chegava cedo no escritório, porque eles tinham pressa para entregar os projetos. Se eles abriram rápido o edital, não iam dar facilidade na hora de entregar também, né?
E a gente perdeu uma janela de oportunidade também, porque daí depois que a gente fez o concurso, fez o contrato, entregou os projetos, toda palestra que a gente ia dar perguntavam pra gente, mas vocês já foram pra lá? Né? E a gente tinha que responder, não, a gente não foi ainda, e tinha que contar toda uma história, né? Porque a gente assinou o contrato em maio. Em abril, mais ou menos, no máximo, fecha a Operação Antártica, porque o Brasil não vai pra lá no inverno. Né? E todo esse contrato ficou sendo desenvolvido durante o inverno. A gente entregou a primeira versão do projeto executivo em outubro, foi super rápido. Depois que a gente entregou a primeira versão do projeto executivo, já não tinha motivo para a Marinha levar a gente lá. Olha, eles entregaram, agora nós vamos pegar o projeto e botar para licitar na praça. Quem vai para lá agora é quem for construir o prédio. Né? Então sempre tinha aquela frustração, assim. Pô, putz, fizemos um projeto, nunca conseguimos visitar. Porque o único jeito de chegar lá é com a Marinha. Você não consegue. Eu falei que tem turismo, mas não é assim. Você paga um ticket, você entra num navio de cruzeiro, eles não vão desembarcar. Não dá pra pegar a Princesa dos Campos ali. Não Opa, próxima parada. Você só vai com a Marinha. Ainda mais pra descer na base brasileira, né? Então, a gente ficou muitos anos. Aí demorou 6 anos pra gente ir lá, na verdade. Que a gente pôde fazer a viagem. Mas deu pra... Deu. Quando tava quase pronta a obra, no final de 2019, antes da pandemia ainda, aí teve um convite da Marinha, falou, a obra tá quase pronta, vocês querem ir lá conhecer? Né? Daí a gente foi. Opa, esse convite não dá pra falar não, né? Daí conseguiu ir todo mundo, os 5 sócios conseguiram ir, né? Foi uma viagem, assim, bem legal. Aí deu pra perceber uma série de coisas que o projeto conseguia atender bem, muita coisa que a gente não conhecia, assim, né? É diferente você escutar falar, o vento de 80 km por hora é comum, venta muito, né? E sentir isso lá, né? Ó, temperatura negativa, neve, mesmo no verão e tal. Então tinha algumas particularidades, assim, que a gente fez muito por leitura ou diálogo com quem conhecia. Então a gente sentava com o pessoal da Marinha e perguntava como é que é lá, como é que as pessoas vivem lá e tal. Ou quais são os requisitos técnicos, né? Que é toda uma documentação que você tinha que seguir. Questão ambiental mesmo, né? Tem pinguim, não tem pinguim? Onde é que estão as aves? O prédio não pode ocupar área de nidificação de ave, tem que respeitar uma série de questões de sustentabilidade, né? Então, o prédio, por exemplo, ele trata a própria água para o consumo, ele trata o esgoto antes de lançar de novo na Bahia, ele processa todo o lixo tem que ser processado, embalado e voltar tudo para o Brasil. Ele produz a própria energia, né, com um aerogerador, com fotovoltaico, então é um projeto totalmente autônomo, né? Você não tem assim, você não conecta na Copel, na Sanepar, né? Não tem como, você tem que fazer funcionar sozinho. E como que projeta isso do começo, assim? Tipo, vocês já tinham experiência, claro, mas... Com esse nível de autonomia, não, né? É absurdo, né? Não, e mesmo no concurso, né? Porque o concurso você tem ali 1 mês e meio para apresentar um estudo preliminar, mas esse estudo, ele já tinha que ter uma série de requisitos. Eu acho que a gente conseguiu fazer porque a equipe era muito boa. A gente conversou aqui com engenheiros locais, mesmo aqui de Curitiba, da área de conforto, de eficiência energética, de estruturas, instalações. Montou uma boa equipe local e essa equipe desenvolveu um bom projeto. Assim, a gente teve sucesso nisso, assim, de juntar as pessoas certas e, como eu falei, sorte de articular bem o que precisava para ter um bom estudo preliminar, assim. Foi um concurso internacional, tinha 70 equipes participando. Era internacional. Era internacional. Você podia ter equipes estrangeiras associadas, contanto que o escritório brasileiro fosse o cabeça. Então, naquele momento, vários escritórios do Brasil convidaram empresas, arquitetos internacionais que já tinham feito, inclusive, bases na Antártica para participar. Tem até uma história curiosa, porque um dos caras que mais conhece arquitetura lá na Antártica é um britânico, ele chama Hugh Broughton. E esse cara fez a Rayleigh, que é a estação da Inglaterra, uma das mais tecnológicas que tem, e que a gente usou muito, assim, a gente pesquisou muito a Rayleigh para conseguir fazer a estação Ferraz. E na época do concurso a gente mandou um e-mail para ele convidando ele para participar com a gente. E ele recusou, não posso, tal. Depois a gente descobriu que ele fez com outra equipe, né? Mas assim... Perdeu. Mas foi um concurso muito concorrido, né? Assim, bem concorrido. Pô, imagino, caramba. Quem não quer, né? Exatamente. Concorrer. E aí foi, assim, uma coisa de pesquisa mesmo. A gente conheceu muita gente aqui localmente. Depois que assinou o contrato, a gente conheceu gente
da Europa, né? Os engenheiros, a equipe de engenheiros que trabalhava com a gente era da AFA Consult, lá de Portugal. A gente tinha consultor da Bélgica, que era um argentino, inclusive, mas que morava na Bélgica há muitos anos, que era um consultor de geotecnia, porque tinha que entender os solos, né, que congelam e tal. Essa é a primeira coisa que eu ia pensar, como é que faz uma fundação lá? O solo congela, então é um problema fazer uma fundação. Você faz uma fundação direta, quando a água congela, ela expande e a tendência é explodir com toda a fundação. Né? Então tem uma série de particularidades que a gente não tinha noção, assim, que a gente precisava realmente aprender, conversar com gente que entendia de engenharia e tal. E mesmo, por exemplo, a envoltória, né, a fachada do prédio, o nível de isolamento que precisava por conta da temperatura, é algo que não tem nada parecido no Brasil. Na Europa, talvez, lugares de clima muito frio tem essas tecnologias, a gente não usa aqui, né? Então a ideia de tem que entender de termodinâmica para entender o que está acontecendo no isolamento térmico. Então era um consultor, tinha um cara da Alemanha que ajudava a gente com as soluções de fachada e tal. E, enfim, então para conseguir fazer aquilo, entregar o projeto executivo, a gente precisou pesquisar, precisou ir atrás de soluções. É que isso é quase um projeto na Lua, né? Se for pensar. Tipo, é um ambiente totalmente diferente do convencional. Só não tem que ter oxigênio interno para as pessoas respirarem. Você pega o ar externo, trata e tudo bem, pode essa é a parte fácil. Né? Mas é um projeto bem específico, num lugar bem difícil de construir também, porque só dá para construir no verão, tem que ir tudo pré-fabricado. Acho que todas as particularidades que podem existir num projeto residencial convencional aí vão existir lá, né? Tudo que é diferente vai ter lá, né? Porque acho que tudo, né? Os materiais, tem que pensar muito na questão de sustentabilidade, né? Porque não pode ter nenhum material super nocivo e tal. Tem alguma das coisas que aconteceu durante o projeto que foi a mais complexa pra vocês definirem ou estudarem, às vezes, alguma coisa que não fazia a mínima ideia que tinha que... Tem alguns aspectos. Para a equipe de engenharia, eu acho que o desafio principal era a hipótese da fundação. Isso que a gente estava falando. Aqui no Brasil, quando esfria, o solo não chega a congelar. A gente não tem permafrost, né? Em lugares muito frios, a partir de uma certa profundidade, o solo vive permanentemente congelado. E você acaba tendo que construir a fundação em cima do gelo, ou dentro do gelo. E quando chega o verão, aquele gelo todo derrete e o comportamento do solo muda. Aí chega o inverno, ele congela de novo, muda novamente. Então, até se definir a hipótese de qual sistema de fundação que ia ser utilizado, levou um bom tempo. Até porque a gente também não tinha um relatório, né? Porque quem trabalha com construção sabe, para fazer uma fundação corretamente, você tem que ter um laudo de sondagem. Alguém vai lá e faz uns furos, né? Faz uns ensaios com aquele material que é retirado. E esses ensaios determinam o tipo de fundação, resistência, materialidade da fundação. Te dão dados concretos ali que, tipo, é isso aí. Isso. E a gente não tinha isso. A gente estava trabalhando só com hipóteses. Só no verão é que ia ser possível mandar alguém lá de navio para fazer esses estudos. Só que quando mandaram uma empresa que não tinha experiência também com essa área de solos congelados. Então, demorou para ter alguns dados mais consistentes. Então, essa é uma hipótese para engenharia que foi complexo. Para nós, da arquitetura, a gente estava detalhando muito os materiais da fachada e da cobertura, que são os isolamentos primários. Ali no nosso caso era um painel sanduíche de poliuretano com aço, como se fosse uma telha sanduíche, mas ela tinha 22 centímetros de espessura. Caramba! Era bastante. Para garantir que para dar um melhor isolamento. Né? E só que qualquer coisa metálica conduz calor, né? Então, se você pensar, por exemplo, os pilares estão lá na fundação, lá no chão, eles são metálicos. Eles vêm até a treliça de base e a estrutura principal. Você começa a gerar calor dentro do edifício, você põe calefação para ficar habitável, né? Senão a temperatura dentro vai ficar muito baixa. O edifício começa a gerar calor, esse calor se conduz pelo metal e vai até a fundação e derrete o gelo. Né? Ou o contrário, o prédio começa a consumir muita energia para calefação porque está perdendo calor por irradiação, por transmissão direta no metal. Então, para isso, na Europa, por exemplo, em climas muito frios, além do isolamento, eles usam o que eles chamam de thermobreak, né? Que é uma quebra térmica, assim. A gente não fazia ideia do que era. Então, tudo isso a gente tinha que estudar, assim. Foi preciso estudar para entender. E aí tinha isso em tudo. Nas esquadrias tinha thermobreak, tinha no vidro insulado tinha thermobreak numa série de elementos que mesmo Curitiba, por exemplo, tendo um clima frio, nem chega perto dos requisitos que a gente tem lá. Então,
precisava estudar um pouco para entender. É o extremo, né? Você tem que pensar no extremo, né? E aí esses consultores de fora ajudaram muito, né? O pessoal da Alemanha, que ajudou bastante a entender essas tecnologias que pra gente não são comuns, né? Porque é bem o oposto, né? Tipo, vocês ganharam do Brasil, um país tropical, né? Que hoje... Eu vi uma notícia lá que no Rio de Janeiro bateu 53,4 graus de sensação térmica. Então, fazendo um projeto na Antártica. É bem... E a gente vive num país que a gente não é habituado a usar isolamento. Em Curitiba não tem calefação. Hoje de manhã eu estava escutando a rádio, por acaso alguém comentou, não, mas em Curitiba eles não passam tanto frio, tem calefação. Eu falei, mas onde que tem? Porque na minha casa não tem. Né? Pior que eu não conheço ninguém. Calefação, então não conheço ninguém. Tem, eu sei que tem prédios que tem, mas não, é porcentagem irrisória. Né? Então a gente passa frio no inverno. É mal construído aqui. Só que lá não é só a questão de passar frio, lá tem uma eficiência que eu vou perder muito diesel para gerar energia, vou consumir muito mais diesel para gerar energia elétrica ou para gerar sistemas de aquecimento em caldeira para fazer a calefação do prédio. E eu tenho uma reserva limitada de diesel, né? Porque o diesel também só vai no verão e tem que aguentar o inverno todo. Então se o prédio começa a perder calor, né? Eu perco energia e começo a consumir mais combustível para gerar mais energia. E tudo está interligado, né? Que não é uma construção estática, né? É um negócio que tá se movendo, vamos dizer assim, ali, tipo, você vai precisar de combustível, uma coisa que nenhuma casa precisa, né? O teu combustível tá ligado na Copel lá e tá tudo certo, eles não vão, você pagando a luz, eles não vão interromper tua energia e tá tudo bem, nem passa pela cabeça isso, né? E mesmo com energia eólica que eles têm lá, né, que tem um percentual hoje que eles usam que é energia eólica, que na estação Ferraz antiga não tinha, mesmo com isso... não é suficiente. Você ainda precisa complementar com gerador diesel. Então, é um balanço complicado. Os engenheiros ficavam fazendo conta. Ali é suficiente essa quantidade de diesel ou não? O consumo, né? Você não pode errar muito também. Você faz um parque de tanques lá de diesel, putz, deu errado, faltou. O ano que vem vai ter que trazer mais tanque, trazer mais diesel no navio e tal. Então, você tem que meio que acertar o quanto vai consumir ao longo do ano para diminuir a necessidade de reabastecimento. O que der para antecipar, melhor. E esse projeto, ele não é um projeto da Marinha, então? Ou é um projeto da Marinha? A Marinha, no Brasil hoje a gente tem o ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro. Ele é gerido de duas formas, né? Em duas metades, vamos dizer assim. Uma metade é a Marinha do Brasil, que é responsável por administrar os recursos e a logística, que é ela que tem os navios para ir e voltar, faz o convênio com a FAB para ter os aviões também e tudo. E a outra metade é a comunidade científica, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Então o MCT, ele abre editais anualmente para chamar os pesquisadores que têm interesse em fazer pesquisa na Antártica. Então a comunidade científica de um lado e a Marinha Brasileira do outro. Dessa conversa que o ProAntar existe. Então o cliente era um pouco isso, era um pouco a Marinha do Brasil por contrato, mas a gente passou alguns meses conversando com as equipes de cientistas. Universidade Federal do Rio de Janeiro, na USP, interior do Rio Grande do Sul, uma série de universidades, sentando com esses clientes e entendendo como é que eles queriam que o laboratório de pesquisa deles fosse lá. Isso que é a dúvida. Quem que definiu isso? Porque é um negócio bem específico, né? Então na conversa com os cientistas, porque são 17 laboratórios diferentes dentro do prédio da estação. É grande? Lá quantos metros quadrados tem? A estação tem 4.500 metros, né? O prédio principal. Daí tem as unidades isoladas que são menores, né? Mas tem pesquisa de biologia molecular, de química, meteorologia, pesquisa relacionada à camada de ozônio e por aí vai. Tem coisa pra caramba. São 17 laboratórios, assim, num nível com alto nível e atendendo às demandas que os cientistas colocaram, assim, né, como cliente. Quando a gente foi visitar lá em novembro de 19, a obra estava assim, 95% pronta e eles estavam começando a mobiliar e equipar os laboratórios. A gente encontrou com a equipe da Fiocruz, inclusive, que ia ocupar um dos laboratórios. Né? Então foi legal começar a entender daí quem ia ocupar mesmo, né? Porque 6 anos antes a gente tinha conversado com outras pessoas. Sim, né? A comunidade científica é dinâmica, né?
Mas o cliente foi nesse lado, os cientistas que estavam preocupados com a questão de laboratórios, e a Marinha era mais preocupada com a questão de montagem, logística, pré-fabricação, que também era um pepino, né? Esse prédio da Estação Ferraz, ele foi montado inteiro na China, primeiro. Ele foi pré-fabricado na China, a construtora chinesa venceu a licitação internacional para a construção. Então eles fabricaram tudo na China, montaram o prédio inteiro num pátio lá em Xangai, depois desmontaram inteiro, embalaram, colocaram no navio, levaram para a Antártica. Colocaram uma nova instrução lá dentro com os parafusos sobrando para garantir. E aí vem a coisa do treinamento da mão de obra. Você tinha que treinar o cara na China, que ia ser o cara que também ia montar depois lá no final. Para ele entender, perceber se tinha problemas naquela montagem e ganhar tempo lá no final, porque é diferente de fazer uma obra aqui no centro de Curitiba, faltou parafuso, Balarote tá ali. Você liga no Balarote e consegue, lá não tem essa opção. Ou você... Tá aí o mercado aí pra quem quiser, um Balarote lá. Se você não faz essa previsão antes, você pode ter muito problema lá no final. Né? E aí um pouco da dificuldade da engenharia e da arquitetura nesse projeto era entender da montagem. Como é que monta primeiro, pré-fabrica, e depois como é que monta no canteiro final. E tudo é licitação, então tipo, o mobiliário é licitação. É licitação. Você licita, a construtora que ganha tem que entregar naquele preço ou no preço com desconto, né? que ela oferecer de desconto. O desconto não foi muito grande na licitação, acho que deu um desconto de 10% do preço de orçamento, né? Você apresenta o orçamento. O orçamento era até em dólar, porque se sabia que era internacional, que era internacional a licitação. E essa construtora chinesa ganhou com 10% de desconto. Teve uma finlandesa concorrendo que deu menos desconto, e uma empresa brasileira que se associou com uma chilena também concorreu. Mas era menor preço, então ganharam os chineses. E o projeto é o projeto total que vocês fizeram, tipo... arquitetônico, arquitetura, interiores ou não? Interiores a gente fez alguma coisa de mobiliário, especialmente dos laboratórios e das áreas de convívio. Mas o projeto foi tão corrido, tão rápido, que essa parte de interiores é a parte que ficou mais um gargalo, assim, sabe? A gente sentiu que faltou qualificar melhor a espacialidade interna. Quem visita, a gente visitou, os acabamentos são bons, a tecnologia é ótima, a esquadria é excepcional, alto padrão, super acabamento. Mas eu acho que nos próximos anos o Proantar vai tentar humanizar um pouco, porque tem um pouco a cara de laboratório, de hospital, sabe? Um edifício bem técnico, assim. E foi projetado dessa forma, com quase que um interior de um navio, assim, né? De um edifício muito técnico. Ele ser mais prático do que... ele não é muito decorado, não tem... A gente até sentiu falta quando visitou de... mais mobiliário, né? A gente especificou mobiliário fixo, bancadas de laboratório, uma série de itens, mas tem coisas que eu acho que escaparam, assim. Então, numa autocrítica, se a gente tivesse mais tempo hoje para fazer o projeto, a gente colocaria mais tempo de dedicação na área de interiores. Né? Mas é que é complexo, né? Porque você foca no que é crítico. Se você focar muito... não que interiores não seja importante, mas naquele caso, você faz a estrutura errada, cagou o projeto. Né? E ali, interiores é uma coisa que... você pode ir complementando. O próprio cliente vai mudar. Hoje a comunidade científica é uma, daqui 10 anos é outra. Né? Era o que a gente estava falando até da universidade, né? Os perfis mudam. Esse espaço interno do prédio vai se transformar. Os próprios laboratórios, a tecnologia vai mudando. São outras máquinas, outros equipamentos. De repente vai interromper alguma pesquisa e começar outra. Eu acho que é natural e nesses próximos anos a gente entende que esse edifício vai se adaptar mais a uma habitabilidade, assim. Ele vai ficar cada vez melhor, né? No sentido... na época a Marinha gostava de dizer que era a casa do Brasil na Antártica. Então acho que ele vai ganhar... Algumas das áreas de convívio vão ganhar esse aspecto de uma casa. brasilidade, né? Até a gente tentou, por exemplo, assim, áreas de estar. Estofado, mesinha, etc. Tudo designer brasileiro, assim. Tentar valorizar jovens designers brasileiros. Que bacana. Especificou coisas que tinham a ver com o Brasil, com a cultura do design local e tal. Pra gente era importante. E aí é evidente que daí o chinês venceu a licitação, ele precisava comprar esses móveis e entregar lá no prédio. Tá? Então tinha uma
uma direção nesse sentido. Assim. Porque a parte de interiores, tipo, ajuda no convívio da galera lá, mas como era um projeto meio que do zero, vamos dizer assim, porque o outro tinha fatalmente sido destruído, ali você tinha que montar uma estrutura mega complexa, né? Porque a outra base, ela já tinha sido construída faz tempo ou não? Ela começou a ser construída na metade da década de 80, só que daí ela começou pequena, com 8 módulos que foram sendo acrescidos, assim. E ela foi crescendo meio sem planejamento. Então, se você olhasse umas fotos da base Ferraz antiga, ela era improvisada, era precária. Você olhava assim, dava pra ver que era uma gambiarra, encostava um negócio, daí fazia uma ampliação. Preciso de mais um laboratório, constrói mais um puxadinho. E não é nem assim de má fé, é só que é tão difícil construir lá que as pessoas iam dando jeito. Preciso de um laboratório, preciso de espaço para amostra, preciso de mais um alojamento. E vai sendo feito da maneira que dá para fazer. Né? Como o improviso começou, ele foi meio que a regra. Então, não tinha isso. Né? O que a gente está falando de uma ambientação, de uma qualidade espacial, não tinha, porque ela é muito improvisado mesmo. E dá pra entender, né, que seja improvisado, que nem você falou. Não é simples quanto, tipo, putz, preciso de uma mesa. Não, beleza, amanhã eu trago ela pra você. Não, é complexo, é custoso. Ou vamos abrir uma licitação. Pô, o cara não vai entregar lá. Exatamente, licitação. É burocracia, né? Você tem que abrir pra concorrer, pra depois fechar o edital e tal. Isso. Então é complexo. Mas é uma obra que entra no portfólio e vocês ganham muita experiência, né? Pra gente foi, assim, um aprendizado grande, assim. Raramente a gente tem a oportunidade de lidar com um edifício tão complexo. Tanto que depois desse a gente não fez nada tão complexo, então... O que seria mais complexo que isso? Tem ideia do que possa ser? Eu acho que é... Olha a Lua, hein? A base na Lua, né? Plataforma de petróleo, sei lá, alguma coisa assim. Que isso... A arquitetura é só um acessório. E acho que no caso da Estação Ferraz, a engenharia é muito importante. É um projeto muito de engenharia. Né? Por conta de todas as questões que a gente falou. Mas a arquitetura sempre está lá, porque sempre tem o espaço, tem o homem, tem a necessidade de habitar bem, de se sentir bem dentro do prédio, né? De ter bem-estar. Uma coisa que a gente se esforçou muito é para que de todos os ambientes você tivesse janela com visual da paisagem externa. Então todo... dormitório, área de estar, área de trabalho, até as áreas técnicas, em alguns casos, que não fica ninguém lá, tem uma possibilidade de enxergar lá fora. Porque o pessoal fica muito isolado, né? Você vai para lá, fica longe da família, fica meses. Os militares ficam 1 ano direto lá. Então, um pouco de alívio, de bem-estar psicológico vem um pouco de olhar para fora, perceber, tem uma foca, tem um pedaço de iceberg que tá passando lá fora, né? Tá frio, tá chovendo, Esses exemplos não estão muito bons, né? O cara tá solitário, olha um iceberg lá. Mas é o que tem, né? Tá se mexendo, não né? Tem outra tá coisa. Bom. Não tem muita coisa. Tem a paisagem é espetacular, e é isso que você quer olhar. Né? Então, quando você fala assim, vocês já foram pra Antártica, o que as pessoas mais querem saber não é da estação. Como é que é na Antártica, né? Como é que é a água? Gelada mesmo? Como é que é o... Faz frio mesmo, é verdade. É bem isso. E eu acho que tem a ver com a observação da natureza. Né? Então, tem alguma coisa que quebrou o paradigma pra você, quando você imaginava? Você deve ter criado 1000 situações na cabeça antes de ir pra lá, né? Informações particulares que você achou lá, putz, eu achei que seria mais frio. Não, eu achei... O gelo não é tão branco quanto eu imaginei. O que chocou mais, no meu caso, cada um vai ter uma experiência, né? Meus sócios mesmos foram na mesma viagem que eu, mas talvez se você fizesse a pergunta para eles, as respostas iam ser diferentes. Mas eu fiquei mais chocado com a viagem. Porque assim, para chegar, você sai de Punta Arenas, que é o sul do Chile. O navio da Marinha te pega lá em Punta Arenas, né? Você embarca, passa pelos canais chilenos, ali do sul da Patagônia, passa no Ushuaia e daí entra no mar. Você sai dos canais e entra no mar aberto. Aí acabou, né? Não, e aí assim, a passagem de Drake, né, que é entre a Patagônia e a Península Antártica, tem esse negócio que chama passagem de Drake, que é o pior mar do mundo. Sempre tem tempestade, sempre chove. E a gente vê esses filmes de catástrofe, né, de navio que afunda, aquelas ondas gigantes. Aquele barco fazendo isso, assim, né? Fazia assim. Esse que é o problema. Porque daí, cara, balançava muito. Então tinha ondas lá de 6 metros de altura com picos de 9. Caramba. Cara, eu passei mal, fui pra enfermaria do navio. É um negócio assim... E você fica 48 horas naquele lugar
Se acontecer qualquer problema, até o resgate é difícil, porque né, você fica tentando atravessar para chegar. Então eu sofri com a viagem. Então essa pergunta assim, o que para você pegou mais? Que eu tinha uma imagem que a viagem não seria fácil, mas foi muito pior do que eu imaginava. Né? Na volta, a sorte é que o tempo estava bom. Então a volta chacoalhou pouco, foi mais tranquilo. Demora muito? Para atravessar o Drake, 48 horas de navio. 2 dias inteiros. Mas você tem o primeiro dia só nos canais chilenos, o sul da Patagônia. E depois leva mais umas 12 horas, a hora que você chega assim para costear a ilha e entrar na Baía do Almirantado, que é onde fica... na Ilha do Rei George, né, que é onde fica a base brasileira, tem esse lugar que é a Baía do Almirantado. E ali dentro fica a estação. Então... tem uma dinâmica própria de deslocamento. Dá para ir de avião também, né? Você pega um Hércules da Força Aérea Brasileira que pousa em Frei, que é a base chilena, na mesma ilha. E daí de lá o barco te pega e te leva de barco. Mas não era a nossa situação. A nossa situação era ir de navio. A gente tinha lugar para ir de navio. E tudo, os itens, o que for vir também vai de navio, né? O navio deve ir carregado, né? Porque a viagem não deve ser uma por dia. O navio leva trator, né? Leva tudo lá dentro. Tudo que você vai precisar para passar o ano seguinte, você tem que levar no porão do navio. Quem faz checklist aí deve ficar maluco. É sorte que eles têm experiência, né? Fazem todo ano. Então, esse ano o que entrou de novo? Porque o básico do combustível tem que levar. Quanto combustível? Daí abastece, depois chega lá, tem que transferir o combustível. Então, a viagem é chocante, é impactante. Por isso, assim, essa coisa do mar é muito bruta, né? E quando chega lá, você tem uma sensação meio de lugar inóspito, mas um pouco alienígena, como se você estivesse no outro planeta, né? Todo congelado. Tem... que pra tudo que lado que você olha vai ser igual, né? Ou tem rocha, ou tem neve, não tem vegetação, não tem grama, não tem árvore, não tem nada. Venta muito, quase o tempo todo. A gente foi no verão, quase verão ali, né? Meados de novembro. Mas a relação entre dia e noite é estranha, né? Porque fica claro muito tempo, fica bem escuro mesmo, poucas horas. Nem tá tão próximo do Polo Sul, né? Mas já dá bastante diferença nisso, então muda bastante. E com relação ao edifício, ao projeto em si, a gente teve uma surpresa muito boa, assim. Ele tá muito bem construído, bem executado. A construtora, de fato... caprichou, assim, é um produto de alta tecnologia. O projeto tem que ser muito bem detalhado, né? Você não pode chegar lá e falar, putz, a porta não era ali. Não dá tem pra que estar tudo isso, né? Tudo certo. Com certeza deve ter tido algum imprevisto, obra sempre tem, mas tem que ser minimizado, né? E... tem que passar e revisar e tal, né? Porque passa por vocês, depois passa pra quem aprova, depois passa pra construtora. Uma galera olha isso, né? E teve um gap aí, porque a gente era contratado até o momento em que decidissem quem era a empreiteira que ia construir. Daí o nosso contrato do Estúdio 41, ele encerrava. A partir dali era a Marinha diretamente com a empresa, né? Porque daí não se sabia em que país, no caso foi na China. Então toda a parte de projeto de fabricação mesmo... acompanhamento de pré-fabricação a gente não fez, né? A gente já não tinha contrato mais. A gente foi para Xangai em 2016 de curioso, do próprio bolso. O escritório pagou para ir lá, fotografar, para ver o que estava acontecendo, mas não era mais contratual, já não tinha mais obrigação, mas mais para entender, projeto importante que a gente fez, vamos tentar lá, ir lá dar uma olhada, né? Mas foi uma experiência bem particular mesmo, diferente, assim, que a gente aprendeu muito. E que ajuda em todos os projetos que a gente vai fazer de lá pra cá. Tudo tem um pouco a ver com essa maneira de pensar, assim. Show! Cara, mas muito obrigado por esse tempo aí que você tirou pra vir bater um papo com a gente. E é isso aí. Esse é o nosso podcast, pessoal. Obrigado quem acompanhou a gente aí até o final também. Quem tiver mais dúvidas sobre a Antártica também pode postar nos comentários aí que a gente enche o saco do Emerson lá pra ele responder. Sei que tem gente que deve estar perguntando se tinha urso polar mesmo. Tinha urso polar lá? Não tinha urso polar, urso então... polar no Polo Norte. Urso polar, é verdade, né? Então urso polar não existe, galera. Só tem foca lá e gelo e vento. Lá tem pinguim. Tem pinguim no Polo Sul, urso polar no Polo Norte. Tem até essa particularidade? Tem. Então é isso aí, pessoal. Errei. Mas obrigado quem acompanhou a gente aí até o final. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E a gente fica por aqui, então. Até a próxima. Até mais.